paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Neemias. E hoje nós vamos meditar no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei. Amém, meus queridos? Chegamos ao capítulo 5 do livro de Neemias e nós temos que recordar que Neemias foi trazido ou veio do cativeiro com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, porque ele ouvira que a cidade estava destruída e isto muito lhe causou tristeza na sua alma, no seu coração. E agora Neemias também chega e ele vai tomar conhecimento da situação que estava ali, a vida dos que viviam ali naquela cidade. A Bíblia nos mostra aqui que os judeus que conseguiam se sobressair estavam se assenhorando dos seus irmãos, uma prática que era considerada ilegal na lei que o Senhor havia lhes concedido. A Bíblia diz, conforme nós vamos ver, que de repente, quando tudo está indo maravilhosamente bem na construção, na obra do Senhor, que alguém começa a murmurar com Neemias acerca da situação que eles estavam vivendo e da opressão que os melhores, aqueles que estavam sendo mais bem-sucedidos, estavam colocando-os naquela terra. Eles diziam que eles estavam com dificuldade para se alimentarem, diziam que as suas terras já haviam sido penhoradas por comidas e até por causa do tributo do rei, e também eles já tinham entregue seus filhos como escravos para os seus próprios irmãos, já não estavam mais sob o poder das suas mãos. E isso causou muito enfado na vida de Neemias. Este, como governador daquela nação, agora tinha esse grande problema para resolver. Mas como resolver uma situação como esta? Eles tinham amparo na palavra do Senhor, que quando os seus irmãos fossem lhes sujeitos, havia um tempo determinado para que eles fossem libertados e fossem restituídos tudo aquilo que eles possuíam. Ou seja, um judeu não podia comprar a posse de outro e assim ficar com ela eternamente, pois no ano da remissão ela tinha que voltar para o seu primeiro dono. E assim nós vemos que a opressão estava grande por causa da miséria que estava naquela terra. E agora nós vamos perceber que
quando isso chega ao conhecimento de Neemias, ele convoca aqueles que estavam se apoderando dos seus irmãos para poder lidar com aquela situação. Ele declara que diante do Senhor isso não era agradável. Ele denuncia que eles estavam tomando usura, o que era pecado dentro da lei a qual eles estavam submetidos. Então Neemias diz a eles que eles não deveriam tomar usura dos seus irmãos, porque isso iria empobrecê-los ainda mais. Então isso era desagradável. Nós vamos ver que Neemias, ele também declara que mesmo ele sendo o governador e tinha direito sobre, ali o que aquela nação produzia, e sendo ele o governador daquela província, agora, a sua despesa era alta, mas ainda assim ele não estava exigindo que ele fosse entregue, porque ele não queria que aquilo pesasse ao povo. E assim ele declara que os seus irmãos deveriam fazer para que a miséria não aumentasse entre o povo de Israel. E a Bíblia diz que eles não puderam responder a Neemias e concordaram que assim deveria ser feito. Então o versículo 13 vai dizer que eles louvaram ao Senhor e fizeram conforme a palavra que Neemias havia lhes entregue. Então Neemias restituiu-lhes todas as suas terras, todas as suas vinhas, deu ao povo a oportunidade de recomeçar, de fazer novamente aquilo que eles desejavam e ter uma vida normal, mesmo em meio àquela dificuldade. Meus queridos, isso revela para nós o que estava acontecendo em Israel, que muitas vezes as pessoas elas aproveitam a miséria alheia para poder se engrandecer. Isso demonstra a falta de sentimento, e temor da pessoa do Senhor de Deus, porque Deus não tem prazer que o homem viva escravizado e sofrendo, mas a vontade do Senhor é que o homem ele consiga se achar e encontrar um caminho para a felicidade. Este caminho é o Senhor. Então nós percebemos que muitas pessoas se aproveitam até de seus próprios irmãos, e estas, quando estão vendo eles em dificuldades, e dão-lhes migalhas para que esses possam então lhes servir. Isso era o que estava acontecendo aqui com o povo, e eles não poderiam tratá-los dessa maneira, pois a Bíblia mostra que eles tinham condições de ajudá-los a sair daquela situação, mas eles deixavam eles lá para que eles pudessem servi-los como uma mão de obra barata, e assim eles enriquecerem-se ainda mais. Mas a palavra do Senhor diz que a balança tem que ser justa, que o peso tem que ser justo. Então Neemias chega para resolver e sacudir aquela situação. Portanto, meus queridos, nós vamos ver que esse deve ser um cuidado que nós devemos ter. Sempre que nós tivermos oportunidade, nós devemos ajudar aqueles que necessitam, que estão em dificuldades, e não oprimi-los ainda mais e usufruir ali da sua dificuldade para termos benefícios dela. Que o Senhor possa, assim como Neemias, colocar em nós um sentimento de que nós precisamos de sermos alguém que contribui para o bem-estar do nosso irmão e não para a sua miséria, porque isso é agradável diante do Senhor. Que o Senhor possa a cada dia nos dar condições, nos dar visão para que nós possamos ver aquele que realmente necessita, que precisa de ser socorrido, e que nós possamos estar sempre sendo esse instrumento de Deus para o socorro daqueles que necessitam. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que em nome do Senhor Jesus
a provisão de Deus esteja sobre você e que você possa ser alguém que distribua, que abençoa, que alcança o necessitado com a bênção que Deus te entregou. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando e até a nossa próxima reflexão. Eu aguardo você.